Olá, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Lá no livro de Isaías, capítulo 34 e o verso 16, a palavra do Senhor nos diz: Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Queria falar um pouquinho contigo hoje sobre o maior livro da história. Nesse texto sagrado, o profeta Isaías destaca o livro de Deus e ele diz: Buscai no livro do Senhor e lede. Somente a Bíblia pode ser chamada o livro do Senhor. A própria Bíblia, o maior livro da história, e ela cita a existência de outros livros que foram importantes na história, mas que se perderam ao longo da trajetória, ao longo da história. Ainda hoje, vemos que existem muitos livros importantes, históricos, geográficos, políticos, literários, livros importantes, que se tornaram grandes best-sellers, em vendas, em leitura, clássicos da leitura mundial. Porém, nenhum pode ser comparado com a Bíblia Sagrada. Quero comentar com vocês alguns livros que passaram na história que são citados na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 5 e o verso 1, nós vamos falar lá dos livros da geração de Adão. Lá no livro de Números também, capítulo 21 e 14, vai ser citado os livros das guerras do Senhor. 2 Samuel 1 e 18 vai falar do livro do justo. 1 Reis 11 e 41, livro da história de Salomão. 1 Reis 14 e 19 vai falar dos livros das crônicas dos reis de Israel. 1 Crônicas 27 e 24 vai falar dos livros das crônicas do rei Davi. 1 Crônicas 29 e 29 vai falar das crônicas de Gade, também das crônicas do profeta Natã. Lá no livro de 2 Crônicas 20 e 34 vai falar das notas de Jaú, filho de Hanani. Em Judas 9 e 14 vai falar do livro da Assunção de Moisés e é mencionada também uma citação do livro de Enoque. Esses livros citados se perderam ao longo da história. Porém, a Bíblia não. A Bíblia continua viva e vencendo. Ela vence todos os seus oponentes. Todos os outros livros ficam abaixo da Bíblia Sagrada. Como bem definiu Napoleão Bonaparte, ele diz, abre aspas, a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos lhe opõem. O salmista já nos dizia lá no Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías, no livro que nós lemos aqui, mas lá no capítulo 40, o verso 8, o profeta vai dizer, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Buscai no livro do Senhor, nós lemos aqui, buscai no livro do Senhor e lede. Mas o que nós devemos buscar no livro do Senhor? Eu convido você a transportar para o Novo Testamento, lá no livro de São João, capítulo 5, 39, aonde o Senhor Jesus vai nos dizer, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, é o que nós temos que buscar. E são elas, as Escrituras, a palavra, que dele testificam. Se nós pegarmos os livros do Antigo Testamento, são todos eles focados em Jesus Cristo. Se nós pegarmos aí agora o Novo Testamento é o anúncio das boas novas da vinda do Senhor Jesus Cristo e as suas promessas para o final. Qual é a prioridade que devemos buscar no livro do Senhor? Em Mateus 6,33, Jesus Cristo nos responde, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
todas as coisas que nós temos necessidade no dia a dia são acrescentados nas nossas vidas. Para nós concluirmos essa palavra, nós cremos que certamente o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, o que o torna um livro divino, infinitamente superior aos demais livros existentes na história existente no mundo. Muitos livros, refrisando isso, muitos livros se perderam na história. Alguns já ficaram ultrapassados, não se publicam mais. Outros tiveram que ser editados e reeditados e atualizados, mas a Bíblia continua a mesma, porque a palavra do Senhor é a mesma, porque a palavra é o próprio Senhor. Lá no livro de João nós vamos ver o Senhor Deus falando assim que o verbo se fez carne. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós. E Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo no futuro. Deus é imutável e a sua palavra é imutável. E nela é que nós temos que estar firmados. A Bíblia continua sendo o livro mais publicado, o livro mais divulgado, o livro mais lido, o livro mais famoso, o livro mais buscado, o livro mais vendido, o livro mais lido, também o livro mais combatido, o livro mais perseguido de toda a história universal. Mas se eu tenho que ficar com alguma coisa, eu vou ficar com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz para mim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não vai cumprir na minha vida e na tua vida. Abra a palavra de Deus. Esta Bíblia é a palavra de Deus aberta, é a boca de Deus falando comigo e com você. Se você fechar esta Bíblia, ela vai continuar sendo a palavra de Deus da mesma maneira. Porque crendo você ou não crendo, Deus vai continuar agindo. Querendo você fazer alguma coisa ou não querendo fazer, continua sendo Deus. Então prefira deixar a boca de Deus aberta, falando com você, e pratique esta palavra. Ouça, a fé vem pelo ouvir, ouça a palavra de Deus. Mas não sejamos apenas ouvintes, mas também sejamos praticantes. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no livro de São Mateus para nós, que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é semelhante a um homem que faz a sua casa sobre uma rocha. E aí vem a chuva do céu, vem os ventos e correm os rios, mas essa casa não será abalada. Quando falamos dessa casa e desses três elementos que combatem a nossa casa, vai falar da chuva que vem de cima, vai falar dos ventos que agora batem nas paredes dessa casa e os rios que correm para bater no alicerce. Mas a palavra de Deus é o nosso alicerce. Se nós estivermos alicerçados nessa palavra, estaremos com certeza fortalecidos para podermos suportar as adversidades desta vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus.